Ministério como substituto de Deus. Quando servir vira fuga de intimidade. Eu quero começar essa mesa com uma pergunta bem desconfortável. Você serve a Deus ou se esconde no ministério? Porque existe um perigo silencioso dentro da igreja. Pessoas extremamente ativas na obra, mas espiritualmente distantes da presença. E isso acontece muito mais do que a gente imagina. Tem gente que está sempre ocupada no reino, sempre servindo, ajudando, envolvida. Mas quando você olha para a vida secreta, ela está vazia. Pouca oração, pouca presença, pouca intimidade. E aqui está o problema. Servir a Deus não substitui andar com Deus. Muita gente está usando o ministério exatamente para isso. Como fuga. Fuga do silêncio, fuga da presença, fuga da confrontação de Deus no secreto. E agora eu vou mexer com uma área sensível da igreja, o louvor. Porque o louvor tem um perigo ali muito específico. A pessoa pode cantar sobre Deus sem falar com Deus. Pode conduzir pessoas à presença, sem viver nessa presença. Pode ministrar algo até verdadeiro, mas com um coração totalmente distante. Os ensaios, eles acontecem, o repertório é preparado, os arranjos são discutidos, mas a pergunta que quase nunca é feita é: quem esteve com Deus antes de subir para ministrar? Porque existe uma diferença enorme entre ministrar com presença e ministrar com habilidade. Eu vou repetir essa. Existe uma diferença enorme entre ministrar com presença e ministrar com habilidade. A habilidade, ela impressiona as pessoas, mas a presença transforma. O problema é que a habilidade pode ser treinada, e aqui eu não estou dizendo que não é importante ter habilidade, treinar, se preparar, não, em nenhum momento. Nenhum momento. Agora, essa habilidade por si só, ela pode ser treinada, mas a presença, que é tão importante, ou até mais importante até que a habilidade, porque venhamos e convenhamos, o que você prefere? Um louvor onde existam só pessoas habilitadas e treinadas, ou um louvor até que não tenha pessoas treinadas e habilitadas, mas pessoas com presença? Eu tenho certeza que se você tiver um pouco de senso de vida espiritual, você vai escolher as pessoas não treinadas, mas com presença. Então aqui na mesa, eu não quero de maneira nenhuma desprezar a habilidade e o conhecimento de ninguém, mas é importante deixar claro que toda essa habilidade sem a presença, ela é vazia. E cultivar, gente, presença, ela requer dedicação, requer secreto, requer esforço. E aí, o problema é que, como eu já disse, a habilidade pode ser treinada, mas a presença, ela precisa ser cultivada. E cultivar a presença, ela exige algo que muita gente não quer. Tempo com Deus no secreto, onde não tem plateia, não tem microfone, não tem palco. Jesus deixou algo muito claro antes de enviar os discípulos para fazer qualquer coisa. E o texto vai dizer lá: eles o chamou para estarem com ele. Porque é primeiro a presença, depois a missão. Primeiro a presença, depois a habilidade. Sabe? Mas hoje as ordens, elas estão invertidas. As pessoas entram no ministério e esperam que o ministério sustente sua espiritualidade. E isso, gente, não é só no louvor, não. É em qualquer área da vida cristã. A pessoa não tem vida com Deus, não tem presença. E ela é colocada em um ministério porque, de certa forma, entende que precisa ser útil no reino. E aí ela é colocada. E ela acha que aquilo que ela está fazendo vai sustentá-la espiritualmente, quando não vai. Não vai. E aí, essa pessoa que não foi cuidada, que não foi tratada, que não aprendeu a buscar, está cansada. Está até pregando, mas está seca. Está até servindo, mas perdeu a alegria. E algo perigoso começa a acontecer. O ministério,
vira a sua identidade. A pessoa não sabe mais quem é sem aquilo. Ela não sabe mais viver sem o palco, sem o cargo, sem a função, sem o reconhecimento. E quando alguém mexe nisso, sai de baixo. Essa pessoa vai entrar em crise. Sabe por quê? Porque aquilo que deveria ser serviço virou fonte. E você sabe que quando uma coisa vira fonte, ela vira o quê? Um ídolo. Um ídolo. Oh, meu Deus. Fonte errada sempre cobra caro. Agora deixa eu falar algo muito sério, ou mais sério ainda. Existe gente que serve tanto que já não consegue parar. E não é porque ama a obra. É porque tem medo do que vai acontecer no silêncio. Quando a pessoa para, percebe que está distante de Deus. Então ela continua fazendo, sabe? Mais culto, mais atividade, mais agenda, mas a presença não é restaurada com atividade, ela é restaurada com volta. Volta para o secreto, volta para o lugar onde ninguém vê, volta para o lugar onde Deus não está interessado no seu dom, mas no seu coração. Agora a pergunta dessa mesa é muito simples. Se o seu ministério acabasse amanhã, sua relação com Deus continuaria viva? Se arrancassem o microfone de você, seu altar ainda existiria? Se ninguém mais pedisse para você servir, você ainda buscaria Deus da mesma forma? Porque quem anda com Deus não depende de função para ter intimidade. Essa merece que eu repita de novo. Quem anda com Deus não depende de função para ter intimidade. Que a função pode acabar, chamado pode mudar, ministério pode ser interrompido, mas presença permanece. E quando a presença é real, o ministério volta a ser o que deveria ser. Ele ocupa o seu devido lugar na vida, sabe? Fruto, não substituto. O problema nunca foi servir. O problema é quando servir ocupa o lugar de estar. E quando isso acontece, algo precisa ser reorganizado. O ministério precisa voltar para o lugar certo. Ele não é sua fonte. Ele é transbordo. Primeiro Deus enche, depois você serve. Primeiro Deus fala, depois você ministra. Primeiro você está com Ele, com Deus. Depois você conduz os outros até Ele. Se inverter essa ordem, meu querido, minha querida, o coração seca. E muita gente hoje está cansada no ministério. Não porque Deus pediu demais, ou porque é muito trabalho, mas porque está tentando sustentar algo sem presença. Então talvez hoje não seja dia de fazer mais. Talvez seja dia de parar, fechar a porta, desligar o microfone, voltar para o secreto. Porque a obra de Deus nunca pode substituir a presença de Deus. E quando a presença volta ao centro, o ministério volta a ser leve. Essa é a mesa de hoje. E se isso mexeu com você, não se defenda, hein? Volte, porque Deus não quer apenas o que você faz para Ele. Ele quer você. Que Deus te abençoe. E até a próxima Mesa do Reino.